Meu nome é Liliana, eu tenho 48 anos, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou estudante de astrologia, agora, no momento, né? Mas eu também sou atriz, sou diretora de teatro, sou professora de teatro. E a astrologia sempre foi uma grande paixão, assim, na minha vida. E depois da pandemia, eu comecei a procurar mais coisas para estudar astrologia. E aí eu encontrei o perfil da Devaki no Instagram. E logo no começo já me chamou a atenção pela forma como ela trata da astrologia. Ela tem um olhar bem diferenciado, assim, e até inovador da astrologia, que me chamou muita atenção, porque ela trabalha as questões da psicologia e da astrologia de uma forma leve, né, de uma forma delicada, não tem aquele determinismo que a gente costuma ver, né, nos perfis de astrologia em geral. Ela tem uma questão de você pensar sobre o trânsito astrológico, sobre o acontecimento, né? Então você olha o céu, vê o que está acontecendo e pensa sobre aquilo, traz aquilo para sua vida, reflete sobre o que está acontecendo, sobre os teus próprios ciclos, sobre as tuas próprias fases. E isso eu achei muito interessante no trabalho dela, isso me chamou muita atenção. Eu participei da semana de lançamento do programa da Astrologia Vivencial e foi muito interessante, assim, porque foram 3 dias, 3 aulas abertas, que a Devaki explicou como é que o programa iria funcionar, né? E aí, aquilo ali já me chamou a atenção, porque ela falou, né, dos termos que ela usa para trabalhar com os planetas, com o seu mapa natal e tudo mais, com o viés de conhecer o seu eu sabotador, o seu eu observador, né, as máscaras que a gente usa na sociedade e tudo. E isso já me deu uma ideia, assim, de que é um conhecimento que ela possui, né, que veio também da psicologia, mas que é um conhecimento que a gente ia vivenciar durante o programa todo, né? E isso é muito legal, porque através de vivência, através de meditações, ela explicou isso, né, na semana. E eu fiquei, assim, curiosíssima para entrar no programa, para entender o que era e tal, mas ao mesmo tempo me deu um medo. Falei, mas será que vai dar conta? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que ela vai conseguir fazer isso? Sendo que são muitas pessoas juntas, né? Porque isso me parecia muito interessante se fosse feito individual, mas aí com o grupo eu tinha um certo preconceito, assim, de trabalhar com muitas pessoas no grupo. Mas aí eu espantei um pouco essa ideia e resolvi participar do programa, me joguei mesmo, investi e falei, não, isso é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho que vai me dar muito poder, né? E realmente eu estava certa. Foi muito legal ter entrado no programa. Quando eu entrei no programa, eu sou uma pessoa muito mental. Já entrei querendo entender, já entrei querendo fazer e acontecer, né? E é muito interessante porque você tem as aulas gravadas e depois você tem as mentorias, que você conta como é que foram as vivências que estão gravadas, as meditações que ela propõe e tal. E é um processo das aulas gravadas que não é assim tão mental, que não é tão assim, você vai entender tudo na primeira aula. Não é bem isso, né? É uma coisa que você tem que vivenciar, que você tem que sentir e que você faz anotações, né? E isso foi muito interessante, porque eu entrei no programa com uma questão profissional, de que eu queria melhorar a minha vida profissional no sentido de que alguns projetos que eu me envolvia, eu não conseguia levar adiante, eu desistia no meio do caminho, sem entender muito bem o porquê disso, né? Tendo uma noção de que poderia ser um eu sabotador ali em ação e tudo, mas não tinha muita noção do que era aquilo. E foi escutando mesmo uma voz interna dizendo pra gente, né, quais eram as nossas crenças limitantes e tudo mais, que eu fui percebendo o quanto que o programa foi me dando ferramentas para eu ir trabalhando essas questões, né? Então, assim, eu não posso dizer que o programa solucionou todas as minhas questões, né? Até porque eu acho que não é o objetivo do programa. O objetivo é que você ganhe consciência sobre essas questões, né? E que você consiga trazer essas questões no seu dia a dia, através de um diário, através de uma prática constante de meditação e constante dessa consciência, dessa autoconsciência, para que você consiga mudar coisas, realmente coisas práticas na sua vida. Foi muito interessante, porque quando a gente fazia as mentorias, depois das vivências que eram feitas individualmente, né, com o programa gravado, a gente tinha as mentorias com o grupo, né, um grupo de muitas pessoas, não me lembro quantas, mas mais de 20, com certeza. E as pessoas traziam, né, como foi a vivência para elas e tudo mais.
E isso era muito interessante, porque você via que o mesmo processo que você passava eram 20 processos, e cada uma contribuía de um jeito para que você repensasse naquele processo que você tinha vivido. Então era muito enriquecedor, assim, pessoas traziam bibliografia para a gente depois procurar e continuar naquela pesquisa individual, ou discussões, ou questões que eram parecidas com as minhas, né? E que eu escutava alguém falando e aquilo reverberava em mim de uma forma diferente. Então era muito rico, muito transformador, né? E ao mesmo tempo uma ideia de trabalhar a astrologia de um jeito que eu nunca tinha pensado, que era uma coisa muito inovadora mesmo, muito legal. Então, assim, para mim a questão mais importante naquele momento que eu comecei o programa era a questão profissional. E aí eu escolhi um planeta que não tem tanto a ver com a profissão, né? Que é um planeta mais da emoção, do outro, né? De como que eu lido com o outro e tudo mais. E eu fui descobrindo que essa escolha que eu achava que era uma coisa meio inconsciente, uma coisa meio nebulosa na minha cabeça, aquilo era fundamental para eu entender a minha vida profissional. Porque eu percebi que as minhas emoções estavam me bloqueando no trabalho, que eram crenças, que eram coisas que eu trazia dentro de mim, que antes realmente elas eram desconhecidas minhas. E eu fui conhecendo e fui reconhecendo como que aquilo estava atrapalhando o meu trabalho, né? Então, o quanto que eu estava deixando de fazer o meu trabalho, que eu estava esperando um reconhecimento do outro, que eu estava esperando o aval, ou o elogio, ou o tapinha nas costas, né? Do que vinha do outro, que eu ficava esperando e que nem sempre vem. E é que a gente tem que, né, tocar a vida, né? Mesmo não tendo essas questões. E o quanto isso vem lá da minha criança, né? Vem lá da minha infância, que precisava ter esse aval, precisava ter a aprovação do pai e da mãe e tal. E que isso estava travando a minha vida profissional, que era uma coisa que, assim, mentalmente, eu não sabia. Foi uma descoberta. E aí, de relacionamento, e aí, de como eu organizo a minha casa, de como no meu dia a dia as minhas emoções fora do lugar também me atrapalham em alguns momentos, né? Então, assim, ao trabalhar com um planetinha que estava lá, né? Tipo, um detalhe do meu mapa que me abriu uma porta gigantesca, assim, para que eu pudesse entrar e mergulhar, e que eu ainda estou fazendo. Então, foi bem surpreendente, assim. Eu acho o programa surpreendente nesse sentido, assim, de trabalhar com consciência, sabe? Que é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Não é uma coisa que está dada, que está posta. Ah, então vou comprar o programa e todas as questões serão reveladas. Depende, né? Depende do teu trabalho, depende do quanto você se entrega para aquilo e o quanto você enxerga em você mesmo as questões e usa o outro como seu espelho, porque eu acho que a mentoria faz isso também, né? Quando você ouve o outro falando, você fala assim, peraí, isso me toca também? Ou o que ela está falando ali, né, no depoimento dela, né, a pessoa que está participando, o que no depoimento dela toca em mim? O que eu posso levar para mim? Né? Então essa troca é muito legal, é muito incrível. Foi muito enriquecedor, de verdade. Algumas ferramentas que o programa ensina pra gente são ferramentas que eu uso até hoje, assim, mesmo depois que o programa acabou, e são ferramentas que eu levei pra minha vida, né? Então, uma delas é a meditação, que eu acho que assim, todos os dias eu me colocar no centro da minha vida, né? Me colocar presente ali para começar um dia, né? Para entender o que vai acontecer, quais são as oportunidades, quais são as possibilidades daquele dia. E uma outra ferramenta é aprender a escutar essa voz interna e saber diferenciar. Essa voz interna sou eu mesma, é um sabotador meu, é uma dúvida que eu já conheço e que às vezes vem para me desestabilizar ou para me proteger, né? Então, assim, ouvir e saber que aquilo ali não é a verdade absoluta. Saber que eu posso ouvir, acolher aquela informação e agir do jeito que eu quero agir, né? Eu não preciso simplesmente agir no automático, como eu sempre agiria. Eu acho que isso são ferramentas que eu levo para minha vida. Eu acho que esses mecanismos que o programa entregou, eles ajudam a gente a lidar com o sabotador, pelo simples fato de que a gente entende que existe esse sabotador. Sabe, assim, a partir do momento que você está consciente de que isso existe dentro de você,
que essas crenças que você carrega, às vezes não são verdadeiras, ou não são mesmo crenças suas, são crenças emprestadas de outras pessoas, né? Da tua vida, da tua experiência. E só de você questionar essa verdade que vem, assim, eu já acho que já é um trabalho com o sabotador, sabe? De você saber que elas existem e que você pode lidar com elas. Isso já é, assim, uma grande ferramenta do programa. Claro que em alguns momentos a gente vai cair no mesmo, né? A gente vai não agir conforme o que a gente realmente queria, mas aí você sabe, é como se você pegasse aquela, sei lá, o Waze tá falando, vai por aqui, você fala, não, eu quero ir naquela rua que eu sempre vou, porque aquela rua eu gosto de passar ali, gosto de ver quem tá ali na padaria, no bar, não sei o quê, e aí você passa, sabe que você vai ficar no trânsito, né? Você já sabe, mas você vai, né? É tipo o costume, assim, mas você vai, mas você não vai desavisado, você já sabe. E isso eu acho que o programa entrega muito, assim, ele entrega o caminho, né? E aí você decide, vou por esse caminho, vou pelo outro, né? Vou levar 1 hora, vou levar 3, aí você que vai fazendo as escolhas, né? Com o programa, eu consegui ter mais consciência desse meu sol, né? Dessa minha consciência superior mesmo, né? No sentido de que eu sei mais o que reverbera em mim, né? Então, assim, eu consigo entender qual é a minha essência em alguns momentos que antes era muito difícil, assim, que eu ficava perdida, né? Então, assim, quando a gente vive em sociedade, muitas vezes a gente tem modelos, né? Que a gente quer seguir, que a gente quer imitar, que a gente quer se encaixar. E às vezes aquele modelo não é quem você é realmente. E eu acho que você ganhando essa consciência, você já fica mais tranquila, sabe, para agir no mundo como quem você é, como a sua essência mesmo, né? E isso vai te dando uma coragem, uma confiança de ser quem você é, sabe? E de mostrar para os outros que aquilo é seu, sabe? E isso parece uma bobagem, né? Mas faz uma grande diferença na nossa vida prática, assim. Então, sei lá, é um trabalho que você vai aceitar ou vai recusar, você aceita ou recusa, mais ciente daquilo que você está fazendo, sabe? De falar, não, isso não está reverberando na minha essência nesse momento, eu vou recusar, ou, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Então, eu vou com as 10, porque eu tenho certeza que aquilo está reverberando com a minha essência, né? E o programa, ele faz muito isso com a gente ganha um conhecimento da gente mesmo, né? E eu acho que é profundo, assim, é muito, muito poderoso.